continuidade aos nossos estudos. Continuaremos agora com um novo conteúdo. Vamos começar a falar do material aí, do conteúdo previsto para o segundo trimestre, ok? E que vai falar de substâncias e misturas, características, propriedades e métodos de separação, tá? Temos aqui a nossa apostila, né, que começaremos a trabalhar com ela. O que me foi passado pela escola é que elas estão a caminho, logo estarão aqui na cidade e vocês serão informados como irão fazer para estar buscando lá no colégio, ok? Por enquanto, vamos trabalhar com elas online. É só entrar na plataforma Senec Digital e procurar lá na aba material pedagógico, lá nas suas apostilas, e você terá acesso ao conteúdo, ok? Já estou aqui com a minha aberta e o nosso conteúdo começa com a constituição da matéria. Temos aqui a definição do que é matéria, ok? Além da apostila, eu preparei um slide para estar explicando melhor esse conteúdo, então eu só vou dar uma passada aqui por ela, porque eu preciso que vocês, para terem uma aprendizagem melhor, que também leiam essa apostila, que entendam, que mandem questões, que me perguntem caso algo não fique entendido, tá? Para a gente seguir adiante. Então aqui tem uma definição do que é matéria, do que é corpo, do que é objeto. Dando sequência, aqui está falando sobre o que são substâncias simples e compostas e pede para você perceber o seu dia a dia, ver se consegue ver algumas mudanças de estados físicos, etc. Aqui tem uma explicação do que é uma transformação física e uma transformação química, tá? Irei estar falando detalhadamente cada um desses assuntos, né? Nessa aula especificamente eu preparei um material a mais, então agora é só passar rapidamente. Aqui algumas definições. Importante, há um erro aqui de digitação, tá? Veja essas imagens. Alteração da cor, aqui que fala sobre transformações químicas, realmente o papel queimando aqui, queimado, ele muda de cor e toda queima é uma reação química, então a alteração de cor é um indício, é uma explicação é uma alteração de cor, explica-se através de uma reação química, tá? Toda queima é uma reação química, mas essas duas imagens aqui estão com a parte de cima, os títulos aqui superiores, invertidos. Porque a efervescência não ocorre quando mistura nitrato de chumbo com iodeto de sódio. Na verdade, o que acontece ao misturar as duas soluções é a precipitação, a formação de um sólido. Então, esse título aqui da imagem, formação de um sólido, tem que vir aqui na terceira imagem, no sentido aqui da leitura, né? Porque ao se misturar o iodeto de chumbo, que é amarelo, com a solução de nitrato de chumbo e iodeto de sódio, forma aqui um precipitado, forma um sólido. E a efervescência, que é essa liberação de gás, acontece com o antiácido, que também é uma reação química, ok? Faz uma correçãozinha aí quando você estiver estudando, lembre-se disso, para poder compreender melhor o que está acontecendo, ok? E aqui já parte aí para algumas atividades, beleza? Vamos passar para os slides, tá? Então tá bem. Vamos continuar falando de química, óbvio. E qual a parte da química? Substâncias e misturas, as suas características do que é uma substância, o que é uma mistura, propriedades e métodos de separação, ok? Aqui nós temos madeira, né? Conforme ela foi tirada aí da floresta, uma cadeira, também feita de madeira, frutas, que também originam de plantas, e pessoas que, assim como as frutas e assim como a madeira já foi, também são seres vivos. Ocupam um lugar no espaço e têm massa. Então, são constituídos por matéria. Por quê? Qual é a definição de matéria? A definição de matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Então, qualquer coisa, se ocupou lugar no espaço, possui massa, é matéria. O ar é matéria? Sim,
O ar ocupa local no espaço. Ah, será que ocupa? Eu atravesso o ar. Você atravessa, você passa. E aonde está você, não tem o ar. Você toma o espaço que o ar está. E uma prova fácil disso é quando você enche um pneu de uma bicicleta ou de um carro e o pneu que antes estava murcho, ele vai ganhando volume. Então ele ocupa espaço. E ele tem peso? Com certeza. O ar pesa, os gases pesam. Né? O GLP, aí, o gás de efeito de petróleo, que é usado aí nas residências, né? O gás doméstico, quando o botijão está vazio, ele tem um peso muito menor do que quando ele está cheio. E era ar, no caso ar não, gases, né? Comprimidos que estavam ali dentro. Então, o ar também é matéria. Então, é só pensar, ocupa espaço? Sim, é matéria. Tem massa? Pesa? Sim, então é matéria. Ok? Massa e peso não é necessariamente a mesma coisa. Tá? Pesar algo é medir a quantidade de força, né, da gravidade aqui do nosso planeta exercida em uma determinada quantidade de massa. Por exemplo, um objeto que aqui tem 100 quilos na Terra, mede-se aí a sua massa, a sua quantidade de matéria numa balança, tá? 100 quilos. Mas se levar para fora do nosso planeta, em uma nave espacial aí, ela não vai ter peso, porque lá não há gravidade. Então ela deixou de ter massa? Não, ela continua tendo aí a matéria que a constitui, a mesma quantidade de massa, porém, né, não será possível realizar a medição com peso igual é feito aqui. Então, aqui nós vamos entender que massa e peso seria a mesma coisa, mas vocês sabem que necessariamente não é. Massa é a matéria em si, ok? Continuando. Matéria, tudo que tem massa ocupa local no espaço. Tudo que tem massa ocupa espaço. Tá? Isso é algo a ser lembrado. Tá? Não esqueçam que matéria, tudo que tem massa ocupa espaço. Aqui a imagem que nós temos lá da nossa apostila. E temos aqui algumas definições. Conhecemos uma infinidade de substâncias com as quais nos deparamos diariamente. Elas são formadas por elementos químicos e podem ser substâncias simples ou compostas. Galerinha, para vocês terem um entendimento melhor, vejam nessa coluna da matéria. Tem aqui madeira, tem aqui ferro in natura, minério de ferro, e tem aqui o granito. Ok? Mas a tábua, ela é feita da madeira. E um objeto, no caso um banco de madeira, é feito da tábua, que todos são de madeira. Então, qual que é a definição para mim separar um do outro? Matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço. Isso a gente já sabe, ok? E um corpo? Um corpo é feito de matéria. O corpo é uma porção limitada de matéria, porque toda a matéria do universo, ela se organiza em porções limitadas, ok? Você tem um lugar onde começa e um lugar onde termina. Se você está medindo da cabeça aos pés, vamos, por essa medição, dizer que o início de você, do seu corpo, é só a cabeça e o final aos pés. Então, você tem uma porção limitada. Um planeta inteiro, que é muito maior do que qualquer um de nós, né, ele tem um início e tem um final. O planeta Terra não é contínuo por todo o universo. Existem outros planetas, outras estruturas, etc. Né? E, então, matéria, nós sabemos que é tudo que tem massa e ocupa espaço. Corpo, nós sabemos que é uma porção limitada de matéria. E um objeto é algo que foi fabricado com determinada função. Tá? Que seja um objeto artístico, que seja uma ferramenta, que seja um utensílio ou qualquer outro tipo de objeto. É definido por isso. Então, aqui nós temos alguns exemplos. O minério de ferro, o ferro in natura, mas também ele é em uma porção limitada, que é uma barra de ferro, e um objeto fabricado a partir disso, uma corrente de ferro. O granito, que é matéria, porque ocupa espaço e tem massa. Um bloco de granito que, por maior que possa ser, tem um limite de tamanho, é uma porção limitada. E uma estátua, que é um objeto aí fabricado com determinada finalidade. Substância
simples. O que são substâncias simples? São formadas por um único elemento químico. Então você olhou em uma substância, só tem lá um tipo de elemento químico, só tem lá um símbolo, né? No caso uma letra, é um elemento simples, é uma substância simples. E uma substância simples não tem como você decompor ela em substâncias mais simples. O hidrogênio, aqui, o H2, o gás hidrogênio, é uma substância simples. Por quê? Se você separar ali, o máximo que há ainda para conseguir fazer era separar os dois átomos de hidrogênio. Mas esses dois átomos de hidrogênio continuam sendo hidrogênio, não transformam-se em outra coisa. E aqui outros exemplos, como o nitrogênio e o oxigênio, que são substâncias simples. Aqui, para nós visualizarmos isso melhor, veja, o gás hidrogênio, H2, são dois átomos de hidrogênio. O gás oxigênio, O2, são dois átomos de oxigênio. E o ozônio? Também é uma substância simples, porque o ozônio é formado por 3 átomos de oxigênio. Então, substâncias simples são formadas por um único elemento. E como que eu sei as características de ser uma substância simples? Porque não tem como eu transformar em uma substância mais simples, tá ok? Substâncias compostas? Aí já não. Se as simples são formadas por um único tipo de elemento, as compostas são formadas por 2 ou mais elementos e podem ser decompostas em suas partes formadoras, né, nas suas substâncias simples. Olha aqui, o ácido clorídrico, HCl, tá? Tem como eu decompor ele em algo mais simples? Sim. Tem como eu tirar um hidrogênio do ácido clorídrico e tirar um cloro, né? Um gás carbônico, CO2, tem como eu transformar em uma substância mais simples? Com certeza. Eu tenho ali como obter o carbono e tenho como obter o oxigênio. A água tem como obter o oxigênio e o hidrogênio. O cloreto de sódio, o sal de cozinha, tem como obter o cloro e tem como obter o sódio. Então, substâncias compostas são formadas por mais de um tipo de elemento. Estados físicos da matéria. A matéria pode ser encontrada basicamente em 3 estados físicos. Na verdade, existe mais, mas apenas se você for fazer um curso específico nesta área de física, por exemplo, você estaria estudando aí sobre superfluidos, sobre plasma, sobre falsos sólidos, etc. Consideramos, né, no nosso aprendizado aqui do ensino médio, que existem 3, que são sólidos, líquidos e gasosos. E as características desses estados? O sólido possui uma forma e um volume fixo. Se você pega um parafuso de metal, ele não muda de formato com facilidade, é um formato fixo. Ah, mas se eu amassar ele, se eu cortar ele... Não, aí ele está sofrendo uma mudança física, uma transformação física. O natural dele é ter um formato fixo e um volume fixo. Já os líquidos têm uma forma variável. Como assim? O mesmo 1 litro que cabe em uma garrafa, cabe em uma tigela ou uma caneca que tenha tamanho suficiente para poder comportar ele. Então ele tem uma forma que se adapta naturalmente ao recipiente ou local que ele está. Porém, ele tem um volume fixo. Não dá para mim pegar meio litro de água e esticá-lo e transformá-lo em 1 litro. Meio litro é meio litro. Então, forma variável, volume fixo. Claro, isso se imaginando que você está medindo esse volume a uma determinada temperatura. Por quê? Aumentando a temperatura, os líquidos geralmente dilatam e se eu resfriar a temperatura geralmente contrai. E o gasoso? Possui forma e volume variáveis. O gás, se você coloca na pressão de uma atmosfera, na pressão ambiente a nível do mar, meio litro de gás em um recipiente de 1 litro, esse meio litro irá preencher o pote todo de forma mais rarefeita, tendo rarefeita aí como as moléculas formadoras desse gás estarem aí mais espaçadas, ele fica mais ralo ali dentro, né? Tem menos gás ali dentro do que tem no meio ambiente onde você o extraiu.
né? Mas ele preencherá todo o pote, todo o recipiente. Enquanto você comprime esse meio litro de gás em 250 ml, o gás também tem essa forma e o volume dele variável. Ele vai mudar o formato e também irá comprimir, terá um volume menor. Uma forma de estar entendendo como seria isso a nível microscópico seria a seguinte. Imagine que os sólidos, as suas partículas formadoras, aí entenda essas partículas formadoras, quando se fala em gases nobres, seriam átomos sozinhos, né? Mas entenda que a maioria da matéria é formada por moléculas. Então entenda que cada uma dessas esferinhas desenhadas aqui seria uma molécula. Por exemplo, falando aqui da água, seria o H2O, seria dois hidrogênios e um oxigênio. E o que faz ele ter essa característica de forma e volume fixo? As moléculas ficam imóveis, elas não circulam no ambiente, elas ficam paradinhas ali, com pouca energia. Por quê? O que é o calor? O calor é uma forma de energia que se manifesta na matéria com um movimento, energia cinética. Então, quanto mais movimento uma molécula, uma partícula formadora na substância tem, mais calor ele tem. Então, uma substância sólida tem pouco calor, pouca energia cinética. As suas partículas formadoras estão paradas, estão organizadas, estão imóveis, só vibram. É o que sobrou ali, conforme quanto mais vai se abaixando a quantidade de calor, de energia, quanto mais vai diminuindo aí a temperatura, menos elas vão vibrando, menos, a quase chegar a imóveis, né? Porque é impossível retirar toda a energia de uma partícula, você chegaria aí a 273 graus negativos Celsius, né? 273 graus Celsius negativos, ou a zero Kelvin. E o zero absoluto, que é o zero Kelvin, é uma outra unidade de medida, né? Que é 273 graus negativos se falarmos em graus Celsius. Ele virtualmente é impossível de chegar, não dá para tirar toda a energia de uma partícula. Aqui nós observamos uma forma variável e um volume fixo que o líquido tem. Por quê? Porque as suas partículas formadoras, elas já têm uma certa liberdade de movimento. Então, conforme você posiciona o líquido, essa partícula aí, ela vai se movendo e fazendo com que a estrutura macro, aí, o que você vê do líquido, adquira a forma do recipiente que o contém. E já os gases têm uma quantidade muito grande de energia nas suas partículas formadoras, e essas partículas viajam em todas as direções. Uma forma de você provar que isso é verdade é quando alguém esquece o fogão lá ligado por algum instante. Rapidinho, você estando em outro ambiente, você sente o cheiro de gás. Mas espera aí, o gás foi ligado lá longe, lá na cozinha, e talvez eu estou aqui no meu quarto. Como que eu percebo que esse gás está vazando? Porque o gás é uma substância derivada de enxofre que é posta nele para ele ter esse cheiro ruim, desagradável, para poder perceber e não desejar sentir esse cheiro, né? Porque causa o ficar aspirando o gás de LP, o gás de cozinha é prejudicial, pode causar intoxicação. E esse cheiro ruim é justamente para isso, para você perceber que está vazando. Tá, mas como que esse cheiro, que esse gás é percebido? Quando moléculas, quando partículas formadoras desse gás entra na sua narina, e aqui dentro, na cavidade nasal, atrás do nariz, temos células especiais, células nervosas, né, neurônios, que captam algumas dessas moléculas. Ao tocar nelas, ocorrem sinapses, ocorre uma reaçãozinha química dessa molécula com a membrana formadora ali dos nossos neurônios, e ocorre uma sinapse que viaja pelo nervinho que liga essas células até o cérebro. E o cérebro interpreta como um dos sentidos, né, que é o cheiro, que é a percepção de odores. E
Para que você sinta, então você percebeu que tem que entrar uma molécula dentro do seu nariz, dentro da sua cavidade nasal, ok? E como que essa molécula chega até você? Ela saiu lá do ambiente onde o gás foi aberto, lá na cozinha, indo com alta velocidade e chegou até o seu nariz. É dessa forma que quando uma pessoa passa um perfume agradável, ela domina o ambiente com aquele odor, porque esse perfume está evaporando e partículas desse perfume estão saindo dessa pessoa e estão chegando até as outras, tá? Sólidos, partículas com pouco movimento. Líquidos, partículas com algum movimento. E gasosos, partículas com muito movimento. Lembrando que há mudanças de estados físicos na matéria. Sólidos podem se transformar em líquidos, líquidos podem transformar-se em gasosos, e gasosos podem se transformar em líquidos. E gasosos também podem se transformar em sólidos, ok? E líquidos também em sólidos. E quais são os nomes dessas mudanças? Quando um sólido se transforma em líquido, é chamado fusão. Quando o líquido se transforma em gasoso, vaporização. Ponto interessante, eu usei essa imagem de uma panela com essa nuvenzinha que nós chamamos de vapor saindo dela, né? Mas a verdade é que o vaporizar é transformar-se em gás. E a água em seu estado gasoso é transparente, você não vê. E essa fumacinha, por assim dizer, essa fumacinha branca aqui, como que não vê, se estamos percebendo? Isto daqui não é água a vapor, é formado por gotículas de água. A água vaporiza, começa a subir da panela que está em ebulição, que está fervendo. Quando ela vaporiza, encontra com o ar mais frio, ela se transforma, transforma em líquido e forma pequenas gotículas, muito pequenas, que nós conseguimos ver. E como ainda o vapor está subindo dessa panela, essas gotículas são empurradas para cima. Mas isto não é vapor. Vapor é translúcido, é transparente, nós não vemos. Quando você fala em a umidade do ar está baixa ou está alta, você não vê as gotículas de água, porque não tem, é vapor. E vapor, no caso estado gasoso, você não consegue ver, é transparente, tá? Então, gelo para líquido, no caso sólido para líquido, gelo para água, é fusão. E líquido para vapor, vaporização. Vapor para líquido, condensação. E líquido para sólido, solidificação. Também há a possibilidade do vapor passar direto aí para o estado sólido e é chamado de ressublimação, tá? Alguns textos trazem aí como sublimação apenas ou sublimação reversa, ou também ainda pode estar sendo chamado de deposição, mas eu acho que fica mais fácil de entendermos como ressublimação. Por que ressublimação? Porque o sólido passando para vapor sem passar no estado intermediário de estado líquido é sublimação. Sólido para vapor, sublimação. Vapor para sólido, ressublimação. Vamos pensar em um exemplo fácil de ver isso? De sublimação. Quando aquelas bolinhas de naftalina são postas aí em um ambiente para evaporarem, elas não passam pelo estado líquido. Então, a temperatura ambiente, elas vão direto do estado sólido para vapor. Então, elas sublimam, elas fazem aí a sublimação. E o gelo seco, que é feito a partir do dióxido de carbono, ele é posto esse gás em uma máquina que abaixa de forma bem rápida a temperatura e o gelo seco se forma aí direto do estado gasoso para sólido, fazendo aí a ressublimação, ok? Aqui outra mudança física é a mudança de formato.
Ao mudar ou amassar uma lata, por exemplo, é um tipo de mudança física, não é mudança química. E ao cortar em menores pedaços alguma folha, uma substância ou qualquer porção de matéria, você dividir ainda em porções menores, também é uma mudança física. E a classificação de alguns fenômenos como químicos e físicos, como se dão? Químicos alteram a natureza da matéria, isto é, produz novas substâncias. Se você pega lá a gasolina, vamos entender a gasolina essencialmente como octano, tá? O octano aí é um tipo de molécula obtida a partir do petróleo. Mais adiante, lá no segundo ano, a gente vai entender detalhadamente o que é um octano. Quando é feita a queima da gasolina, não é apenas uma mudança de estado. Você não pega a gasolina líquida e transforma ela em gasolina a vapor. Você, ao queimar a gasolina, a partir do octano, você produz dióxido de carbono, você pode estar produzindo monóxido de carbono, você também pode estar produzindo água, né? E também carbono puro, que é a fuligem, aquela sujeira escura que fica no escapamento dos automóveis, tá? Então, isso é uma mudança química, você reorganiza os elementos, os átomos dos elementos de uma molécula em outras moléculas. E as físicas não alteram a natureza da matéria, isto é, não produzem novas substâncias. A água, gelo é H2O, a água líquida é H2O e a água vapor é H2O. Então, químicos, você altera as estruturas moleculares, físicos, não há alteração das estruturas moleculares, apenas a forma que essa matéria se apresenta aí na natureza. Transformação química, a formação de novas substâncias, isto é, substâncias com propriedade diferente das substâncias iniciais. E aqui a imagem que nós temos lá da nossa apostila. A alteração de cor, surgimento de uma chama ou luminosidade e o exemplo aí do papel ou do álcool queimando. Aqui as imagens que eu falei que tem que estar trocando o título dela, a efervescência vem nessa imagem aqui com o antiácido dentro e a formação do sólido, que é a precipitação do iodeto de chumbo, que é amarelo, quando misturados a soluções de nitrato de chumbo e iodeto de sódio. Isso é uma transformação química, a formação de novas substâncias. Então o amadurecer de uma fruta, eu tenho lá uma laranja verde que ao amadurecer fica amarela. É transformação química ou física? Mudou a cor, então é transformação química. E outra coisa interessante é que a boa parte das transformações químicas são difíceis de ser revertidas ou irreversíveis. As físicas normalmente são mais facilmente revertidas, tá? Vamos pensar um pouco e resolver alguns exercícios. Aqui o primeiro exercício, né? Um exercício resolvido aí da apostila. Para indicar quais das alternativas abaixo corresponde a um processo químico. A primeira alternativa, a volatização da água. Em uma prova, talvez gere confusão, porque talvez você tenha pouco contato com essa palavra. O que é uma substância volátil? Uma substância volátil é uma substância que tem a facilidade de se transformar em vapor e em passar para o seu estado gasoso. Então, a volatização da água é a água transformar-se em gás, água líquida, ou se transformasse em gás. Então, é uma transformação física. Fusão de uma lâmina de prata. Você pegaria uma lâmina de prata que está em estado sólido e passaria para o estado líquido. Então, também é uma transformação física. Atração de uma agulha por um ímã. Isso aí nem transformação não é. É apenas a atração da energia magnética ali do ímã exercendo força sobre uma agulha de algum metal aí que é atraído, normalmente ferro. Então, também não é nenhum tipo de transformação, nem mesmo transformação química. Agora, o escurecimento de uma colher de prata. Aí sim, é uma transformação química, a mudança de cor, ok? E é essa a resposta correta. E aqui está a resolução que vocês encontrarão também lá no material de vocês. A alternativa correta é a letra D, já que é a única que há mudança na substância. Em A e B ocorre apenas mudança de estado físico e em C apenas atração. Ok?
Galerinha, eu preciso que vocês realizem o exercício 2, 3, 4 da página 7 e o exercício 5 da página 8 e postem aí na plataforma do Senec Digital para mim. Até a próxima aula. Tchauzinho. Fiquem com o Papai do Céu. Fiquem com Deus.